que é isso? É a nossa nova vinheta? Uhum. Toda quarta uma vinheta nova. Não? Essa não era igual da outra? Não sei. Não me lembro. Olá, pessoas deste mundo em que habitamos. Nossa. Voltamos. Hoje um pouco menos falantes. Porque temos uma Fernanda Aidar com dor de garganta há 3, 4 dias já. E aí eu que vou ter que ficar falando pra caramba. Ai, como se ela não gostasse. Não gosto. Eu sou tímida. Enfim, hoje, no nosso segundo episódio do nosso podcast 10 para as 8, nós falaremos sobre Work Exchange. Tum, tum, tum. Ah, tem até... Mas, o que é Work Exchange? A Fernanda não sabe falar, então eu vou falar. Zoeira. Work Exchange é um termo usado hoje em dia para se referir à troca de trabalho por hospedagem e alimentação. Se você jogar no Google, você vai achar coisa pra cacete sobre isso. E eu não sei se foi um termo inventado só pra isso, ou se já existia, mas enfim, é basicamente isso. Existem milhares de plataformas que ligam você a uma pessoa que precisa de uma ajuda com alguma coisa. Quando eu comecei a pesquisar, logo quando a gente começou a ver essas coisas, eu achei umas principais. Uma é o Woof, que é uma plataforma... acho que ela é a mais antiga que rola hoje em dia. E ela é mais voltada para trabalhos em fazendas. E ela foi criada no ano 2000, no Reino Unido. E é isso, acho que é só fazenda mesmo. Eu não sei agora se tem hostel, mas como a ideia deles era de fazenda, porque precisava de mão de obra no Reino Unido. E então acho que eles permanecem fazendo isso. Outra que eu achei foi a Helpex, que também foi criada no Reino Unido, mas em 2001. Ela tem muita fazenda também, mas tem casa de família, tem hostel, tem tudo também. Tem a Worldpackers, que é a plataforma que a gente usa, que é uma plataforma brasileira. Ela foi criada em 2014, que também tem hostel, tem casa de família, tem ONG. ONG, nossa, tem de tudo. Tem bastante coisa. A gente usa o Worldpackers e o Workaway, que a do Workaway eu não sei praticamente nada. Não achei informação nenhuma de quando foi criada, pra quem foi criada, onde. Mas é na mesma pegada do Worldpackers, tem de tudo quanto é coisa. Você acha muita casa de família, muita coisa pra cuidar de criança. E são esses dois que a gente usa hoje. A gente começou a nossa viagem usando só o Worldpackers. Mas aí a gente resolveu ter mais uma opção, que foi o Workaway. E tem muita gente que tem dúvida se é seguro ou não é seguro. O Worldpackers, na verdade, tem até uma plataforma de seguro. Não sei como funciona muito bem, porque eu nunca precisei usar. Mas eles têm um atendimento, né? Tem um suporte, por exemplo, caso você vá pra algum lugar e aí chega lá, você... sei lá, começa a ter um problema com o seu host, qualquer coisa do tipo. Aí você entra em contato com o suporte da Worldpackers e eles te ajudam a achar algum lugar próximo daquele lugar onde você está pra você trocar de lugar. Então é muito bom isso, porque acho que é uma das não sei. Dos medos, né, das pessoas. De acontecer alguma coisa, mas ela... E assim... parece também que eles te ajudam a você ficar num hostel, por exemplo, se a situação for muito absurda, assim, sei lá, se acontecer alguma coisa grave. Enquanto você Eles procura... te pagam um hostel pra ficar alguns dias enquanto procura outro lugar. Enquanto você procura outro lugar, eles te ajudam um dia ou outro lá pra
A gente nunca precisou, mas a gente viu uma pessoa que usou É, lá na Áustria, que tinha ficado num hostel, ou não sei bem se era um hostel, mas tinha ficado na Alemanha e aí não rolou muito certo com o lugar que ela tava, e aí ela entrou em contato com o suporte, e o suporte encaminhou ela pro hostel que a gente tava na Áustria. Então, bom, não sei, a gente nunca precisou usar, mas a gente já viu acontecer. Então, acontece. O Workaway, na verdade, eu acho que ele é mais a plataforma mesmo. Você acaba não tendo muito esse contato com pessoas que trabalham na Workaway. Acho que eles só mais te ligam às pessoas do que sim. interage, assim, né, em questão. O WordPackers parece que é muito mais, sei lá, humano, não sei. Dá uma segurança bem mais... Além de ser uma plataforma brasileira, né? Que Sim. também. Enfim. Mas os dois são muito bons, assim, nossos. E assim, a diferença... Tem algumas diferenças entre eles. E uma das diferenças, acho que principais, é que no Workaway tem muito, muito, muito mais oportunidades do que na WordPackers. Sim. Eu acho que é também... Por ser mais antigo também. Eu talvez não por sei ser quando mais foi antigo. criado, Eu acho que é mais mas é antigo. mais antigo. E tem muito mais oportunidade que a WordPackers. A WordPackers tem bastante também, mas se você entra na Workaway, cara, Você fica perdido. é impressionante, assim, o tanto de gente que tem. E em tudo quanto é lugar. Tanto o WordPackers quanto o Workaway tem no mundo inteiro, né? É que o Workaway, por ser mais antigo, é mais conhecido também aqui na Europa, mais do que a WordPackers, talvez por ser uma plataforma que está iniciando e começou, tipo, num lugar mais afastado e está expandindo. Mas eu acho que a WordPackers tem potencial para chegar, Tem mesmo. para uma equivaler, plataforma né, ao Workaway. E é muito seguro, assim, quando a gente resolveu fazer usar esse tipo de plataforma, a gente também ficou super insegura, assim, pra ver como ia ser. Tanto que a nossa primeira experiência foi num lugar próximo à casa da mãe da Daniele, foi uma semana, a gente aplicou uma semana só pra ver como que era. Porque a gente também tinha um pouco de medo. Apesar de tudo que a gente de tudo que a gente leu, todos eram falando bem, falando que era seguro, que era confiável, que não tinha problema nenhum. E realmente, assim, não tem o que falar, né? Sim. Então, a gente paga uma taxa, né? Na WordPackers. Quanto é a taxa? Acho que é $49. Enfim, deu R$ 150 não sei. na época, mais ou menos. $49. Então a gente anual. Então a gente paga uma taxa. E aí você pode usar por 12 meses sem pagar a mais por isso. E assim, quando você faz o seu cadastro no site, na WordPackers e na Workaway, eu acho que nos dois é a mesma coisa. Você consegue ver basicamente todos os anfitriões, né, que tem. Você pesquisa e você vai achar todos. Mas você só consegue enviar uma mensagem para esse host se você tiver pagado a taxa. Então, para aplicar, por exemplo, que é como a gente geralmente fala, você tem que ter pago a taxa de $49 do WordPackers ou 42 euros da Workaway. Foi o que a gente pagou na época, né? A gente pagou em... O WordPackers a gente pagou em janeiro de 2018 e o Workaway em julho de 2018. Ó, tô boa de memória. Acabei de olhar. Então, aí você paga a taxa e você tem acesso a todo mundo e você entra um por um e, sei lá, você vai viajar pra Espanha, que pela WordPackers tem muita oportunidade na Espanha. Você filtra, você põe suas habilidades no seu perfil, você põe as línguas que você fala. Que mais? Você escreve um pouquinho sobre você, sobre o que você é, sobre o que você quer, suas experiências de trabalho, etc. E aí você manda mensagem, troca uma ideia com o anfitrião e vê se rola ou não, se eles vão te aceitar ou não, se
a data que você aplicou é boa pra eles também. Enfim, acho que é É isso, um né? processo bem simples. Você manda a mensagem com as datas que você quer, falando qual é o objetivo da sua viagem, o que você tá fazendo da vida, como você pode ajudar o host. Algum deles tem até umas perguntinhas específicas, Especiais. né? Quando você vai aplicar, ele já deixa umas perguntas específicas. Mas são perguntas simples, é fácil de responder. Acontece de anfitrião não responder, então é bom que você se planeje a sua hospedagem com um pouquinho de antecedência para qualquer imprevisto. Tipo, a gente já chegou a mandar mensagem e não responder, mais de um host não responder, então até porque é muito concorrido algum deles, então às vezes eles nem conseguem olhar tudo e tipo na Áustria, o David também era muita aplicação, então é difícil você olhar tudo e E também na página do anfitrião vai ter a taxa de resposta dele. Então é bom ficar bem esperto nisso. às vezes tem 30% de taxa de resposta, você vai ficar fala sério. Exato. Bom, a gente vai falar um pouquinho das nossas experiências com a Worldpackers. Nós já tivemos 2 experiências, uma na Bélgica e outra na Áustria. A primeira na Bélgica foi um casal. Na verdade, é um casal gay, mas um é brasileiro e o outro é belga. E eles foram amores, assim. A gente escolheu eles porque um era pertíssimo da casa da minha mãe, na Holanda. Era tipo, a gente gastou, sei lá, 2 horas pra chegar de ônibus, acho. Era um casal gay, que foi uma coisa que a gente se sentiu abraçada. Sim. E era um trabalho razoavelmente simples pra primeira experiência. Sim. Lá a gente só tinha que cuidar do jardim, da limpeza do jardim, né, do quintal. A gente limpou a garagem deles. E tinha que passear com o cachorro deles, o Nubi, um fofinho, 2 vezes por dia. Na parte da manhã e na parte da noite. Nossa, cara, lá foi... A gente não gastou com absolutamente nada. A única coisa que a gente gastou, acho que foi com a passagem pra visitar Bruxelas, porque no nosso dia de folga, a gente tinha um dia de folga, e a gente foi pra Bruxelas, até com algumas dicas do nosso anfitrião, e foi super barato também. E desde o momento que a gente chegou, eles foram buscar a gente numa cidade vizinha, que foi onde o nosso ônibus parou, e chegando a gente já chegou super bem recepcionada, ganhando janta, um jantar, um jantar enorme com coisas, com refeições belgas, que eu tive que comer um tomate cru. Nossa, verdade. Eu não gosto de tomate. Mas tudo bem, foi bom, foi uma experiência. Tinha camarão, que deu uma salvada. O camarão deles, que é um camarão muito diferente do nosso. É bem pequenininho, assim. Muito pequeno. O gosto nem é parecido com o nosso camarão. Mas era gostoso. Enfim. Sim, foi bem legal. E todo dia, assim, a gente acordava com café da manhã. E ele fazia almoço, fazia janta. Nossa, um café da manhã super lindo. Coisa de filme, assim. O cara botava suco, leite, leite de não sei o que lá. Tinha, muita coisa. Geleia de tudo quanto é jeito. Nossa, muita coisa, muita coisa. E eles foram uns amores. Levou a gente pra outras cidades. A gente visitou uma cidade da Holanda. A gente foi em mais cidades da Bélgica mesmo. Eles levaram a gente em vários lugares bonitinhos, assim. Apresentaram algumas coisas pra gente, né? Os lugares meio secretos também. Sim, e a gente é muito simples, né? A gente curtiu até um passeio num sistema de reciclagem que tem lá na cidade deles, que a gente foi pra jogar o resto de... Como chama? Folha, galho, essas folha, coisas. galho, essas coisas. Foi muito legal. É que na real, lá sei lá, eu acho que tem um caminhão do lixo. Passam, só que... Só que você também pode levar o lixo até os lugares. Tipo, coisa reciclável. Então, e coisa reciclável e resto de árvore, dessas coisas. Então,
é um lugar especial pra você colocar essas coisas. Tem vários containers. Sim, é um umas lugar enorme, escadas, assim. é enorme. A gente tem até um vídeo, a gente chegou até a postar. Sim. Meu, muito legal, tipo, muito diferente. E na Áustria também tinha, É. que onde você tem um lugar pra colocar vidro, você tem um lugar pra colocar, sei lá, metal, tem um lugar pra colocar resto de brinquedo, tem um lugar pra colocar isopor. Tudo é muito separadinho e muito diferente do que a gente tá acostumado. Sim, e assim, é uma coisa simples, né? Aparentemente simples, mas que chamou a minha atenção, assim, porque, sei lá, no Brasil, nunca que eu pensei que, sei lá, isso pudesse acontecer. Tipo, eu pegar o meu próprio lixo e ir até um lugar pra separar ainda o meu lixo lá, tipo. É muito diferente do que a gente tem. E a gente ficou assim. É um de respeito, boca né? aberta. Sim. Tipo, É cultura, né? sim. Muito cultural. Então, e aí a gente ficou uma semaninha lá. Inclusive, a gente ficou um dia a mais, porque eles precisavam de uma ajuda. E no dia seguinte, eles levaram a gente até a porta da casa da minha mãe. Sim. A gente gastou, sei lá, 40 minutos de carro. Super rapidinho. Puta, muito próximo. Foram uns E amores. eles só não conheceram minha mãe, porque minha mãe não tava em casa. E Mas senão durante teria acontecido. toda a estadia, eles foram muito gentis com a gente, perguntavam se a gente estava se sentindo bem, se a gente queria comer alguma coisa, ensinaram várias palavras pra gente. Que eu já não lembro de nenhuma. Eu já não lembro mais, mas ensinaram várias coisas. E o belga, esqueci o nome dele. O Ross. Enfim. Ele contou várias histórias, né, pra gente, explicou várias coisas da cidade. Foi bem legal. Das cidades que a gente visitou também, ele sabia muita coisa. Então, ele falava, essa igreja aqui foi não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Ah, aquele palácio ali foi onde rolou o acordo do euro, nananana. E o cara muito... E quando a gente muito chegou cabeça. também, tinha dois amigos, tinha um casal de amigos deles lá, na casa também. Que inclusive uma era brasileira. Sim. E o outro era alemão. E O alemão muito fofinho também. Sim. Não lembro o nome dele agora. ele falava um pouco de português e era muito fofo. Na verdade, todos eles, quando tentam falar português, é muito fofo. E a gente foi passear em Maastricht, né? Que é na Holanda. A cidade da Holanda, falei. Nossa, foi muito legal. E tudo bem que Maastricht é muita igreja, mas tipo, é uma cidade muito linda. Tem um linda rio mesmo. lindo. Meu, Nossa, lugar incrível. Eu tenho uma foto de lá que eu amo de paixão. E, bom, depois dessa experiência, a gente ficou mais um tempo na casa da minha mãe e a gente foi para a Áustria. Nem estava nos nossos planos, mas por uma divergência, por algumas situações que a gente estava planejando ir para Portugal, acabou não rolando. A gente entrou em contato com esse hostel na Áustria e, meu Deus, a experiência mais louca da minha vida. A gente foi. Bom, primeiro que a gente iniciou a nossa viagem sem falar inglês. Sabia bem o básico. E aí a gente foi para um lugar que a gente só falaria inglês sem saber inglês. Eu fui, mas assim, na hora da aplicação, sempre sinceridade. Falei que a gente tinha inglês iniciante e eu recebi uma ligação de um menino que era brasileiro que tava no hostel. Logo eu mandei, tipo, de noite, no dia seguinte, na hora do almoço, ele já me ligou. E aí ele perguntou, como que é o inglês de vocês? Aí eu falei, é básico. Tipo, basicão. Aí ele falou assim, tudo bem, pode vir. E aí a gente foi. Sim. Acho que 3 dias depois, sei lá, a gente foi. E, meu Deus, o dono do hostel é um cara da Nova Zelândia. A filha é da Bulgária. Os amigos que frequentam lá são da Austrália. E todos eles moram há muitos anos na Áustria. Então, foi uma mistura de tudo. De todas as culturas, de todos os tipos de inglês possíveis. E logo depois, a gente tava uma semana lá, chegou uma outra Worldpackers, a Annie. E ela é dos Estados Unidos. Então foi uma mistura. Mas, cara, a experiência foi demais, assim. É um hostel.
É um hostel meio mini fazenda, não sei, porque o dono do hostel, ele tem vários bichinhos, tipo, ele tem, sei lá, uns 20 patos, umas 5, sei lá, mais galinhas, uns galos, 10 galinhas, patos, coelhos. Sim. E aí a gente também ajudava nessas tarefas. Então, quando a gente chegou, ele deu um quarto pra gente, a gente deu sorte de ficar todo o tempo num quarto só nosso. Mas eu sei que em alta temporada os Worldpackers eles dividem o quarto. Mas a gente deu sorte porque a gente foi na baixa temporada. Então a gente ficou num quarto só nosso. As tarefas eram muito simples, assim. Era arrumar os quartos, né? Trocar roupa de cama, limpar o chão, limpar os vidros e tal, passar um aspirador. Mano, super tranquilo. E aí tinha a filha do dono lá, ela dava uma aceleradinha na gente, mas super tranquilo. Às vezes a gente ficava assim, calma lá, mulher, dá uns 5 minutinhos, mas super tranquilo. E a gente também tinha que alimentar os animais e dar uma limpadinha às vezes lá atrás. Tinha que lavar. Tinha dia que o trabalho era mais pesadinho, tipo, quando a gente limpou lá atrás, que teve que usar aquela VAP lá, e foi um trabalho mais pesado, mas, mano, no geral, Mas muito nada demais tranquilo. também. Era limpar a área dos animais, alimentar, dar banana pros patos. Era a parte mais divertida do dia. A gente também plantou, tipo, a gente construiu uma cerca que ele ensinou a gente a mexer nas coisas. A gente também pintou parede dos quartos. A gente fez até ligação de energia. A gente ligou tomada. A gente aprendeu um monte de coisa. Aí também a gente limpava a cozinha, lavava a roupa, né? Colocava na máquina, depois na máquina de secar. Mano, uma coisa super simples. E assim, a gente tinha café da manhã, a gente podia comer as coisas do café da manhã o dia inteiro. Sim. Geralmente, a gente também ia com ele no sistema de reciclagem. Toda semana, né? Uma vez por semana. E a gente também ia com ele no mercado pra ele fazer compra pro hostel. E aí ele acabava deixando a gente pegar, né, coisas pra comer. Sim, ele ou às vezes ele, geralmente na janta, ele acabava fazendo a janta pra todo mundo. Pra todo mundo do hostel, tipo. Sim, Voluntário, hóspede, todo mundo. Ele não tava nem aí, ele fazia comida pra todo mundo. Sim, fazia umas macarronadas, fazia frango assado. Sim. Mas no almoço, assim, quando a gente ia no mercado, ele perguntava se a gente queria alguma coisa pra gente cozinhar pra gente. Então a gente acabava pegando uma coisinha ou outra pra fazer comida. A gente particularmente ficava meio sem graça, porque era ele que tava pagando e sei lá. Mas, né, a gente tem esse estilo de viagem, de tentar gastar o menos possível, então a gente acabava aceitando. E a gente vai acostumando também com isso. Então a gente tinha o café da manhã, o almoço geralmente ele pagava, e assim, a janta era, sei lá, 90% das vezes acho que ele acabava fazendo alguma coisa. Às vezes a gente fica sem graça, mas também não é uma coisa tão absurda assim. Principalmente com ele, assim, porque ele, sei lá, ele é um amor de pessoa. Ele é muito doido. Você vê a figura e você fica, meu Deus. Um cara de quase 2 metros de altura, com cabelo longo. Completamente doido. Unha pintada. Ele é muito doido. Sem contar isso, que ele sai pra pintar unha. Ele vai na manicure, mano. Mas ele é muito foda e... tem um coração enorme, mano. Sim, e ele não deixava a gente se sentir mal, ele ficava, pega, não sei o quê. E ele pegava as coisas pra gente também, comprava sanduíche pra gente. Ele olhava assim, olhava pra mim, ice cream? Aí eu, Aí ele já comprava uma caixa com vários picolés, mano. E chegava no hostel, depois de comer, um olhava pra cara do outro. Ice cream? Ice cream. E além de ter sido uma experiência maravilhosa, assim, tipo, ele foi super gente boa, a filha também, a Alex. E caramba, ela levou a gente pra vários rolês, assim, Sim, a gente conheceu muito lugar da Áustria. A gente ia pra uns lagos fodidos. A gente foi numa cachoeira, a cachoeira mais alta da Europa, é isso? Não, acho que é a mais alta da Áustria. Da Áustria, enfim. É lindo. Muito foda. E a gente também foi atirar, né, com arco e flecha.
E assim, Nossa. só experiências que. Mano, só se você tem alguém de lá pra você participar. Tipo, Descer de bike das montanhas, que foi aí que a gente descobriu a a importância. importância do seguro viagem. Ah, bom, cara, foi lindo, assim. E a gente melhorou razoavelmente o nosso inglês. A gente consegue ter uma conversa agora. Do que a gente veio pro que a gente tá agora, eu acho que foi uma melhora significativa. Ainda acho que poderia estar muito melhor se a gente tivesse. Talvez se a gente tivesse ficado lá ainda. Sim, talvez. Enfim, papo para outra hora também. E, bom, essas foram as duas experiências com a Worldpackers. A gente tem mais duas experiências com o Workaway. A primeira é um pouco frustrante. Frustrante. A gente estava na Áustria e a gente precisava sair do acordo da zona Schengen. E a Croácia é um país razoavelmente próximo ali da Áustria. E a gente achou vários lugares no Workaway. E no Workaway tem uma parada que alguns dos hosts dão uma graninha pra você. Geralmente é porque ou não dá comida, ou, sei lá, alguma coisinha que não oferece, daí eles te dão uma grana pra te ajudar. E aí a gente achou um cara lá, que era um hostel. Tinha uma casa separada, você ficava com outros workaways numa casa. E aí você ia pro hostel toda manhã pra fazer o trabalho. Um trampo bem pesadinho, assim. Tinha que trocar muitas camas. Na verdade, eram 2 hostels. E os 2 tinham muitas camas. Tinha E um calor absurdo da Croácia, porque a gente foi bem no verão. Que isso? Pegando 35 graus debaixo de um sol fortíssimo. E o hostel também muito quente, você trabalhando. Meu, foi tenso. Sim, e os... Parece uma bobeira, mas não é. Eu senti saudade dos colchões da Áustria. Meu Deus. Eram pesos os colchões da Croácia, do Vivia hostel. machucando a mão, porque você puxava, escapava, raspava a mão. Puta. Foi foda. Era bem pesado. Tipo, tinha que limpar também a cozinha, os banheiros. Tinha vários andares e vários quartos. E tinha até... Fora ainda que tinha um outro prédio com 3 apartamentos. Sim, mas que era... Tipo Airbnb. Tipo Airbnb. Era um prédio com um apartamento mesmo. Mas era um trampo das 9 a 1, né? As 2. Das 9 ou das 10? Meu, eu sei que você nem viu o tempo passar, velho. Era pesado, mas tipo super rápido. Você tipo, não esperava quieto. Eu acho que o trampo mesmo era até as 2, mas 2 ou 3. Acho que era até as 3, mas você acabava até as 2, 1h30, 2 horas você acabava. Teve um dia que eu acabei ficando até mais que 3 horas, até porque foi muito pesado. E foi o dia que tudo deu errado. Na verdade, deu errado no dia que a gente chegou, né? A gente... Pelo motivo qual a gente escolheu, aquela primeira experiência na Bélgica com um casal gay foi o que nos fez entender que o mundo não tá aberto assim 100% para os gays, lésbicas e os LGBTs em geral. No dia que a gente chegou, o mano lá, que era o dono do hostel, falou assim, mas vocês são 2 garotas, né? Aí eu fiquei... Yes? Sim. Ele, porque vocês deviam ter falado. Aí eu fiquei... Tá, mas tinha foto lá e tal. Aí ele, mas não pareciam que eram 2 meninas. Aí, fora que ele tava tendo essa conversa super escrota com outro menino, com outro workaway junto. E a gente ficou tipo assim, Ele, não, mas tudo bem. Pra mim não tem problema. Porque, não, tudo bem, sabe? Mas não foi justo, não sei o que, vocês deviam ter avisado. Blá, 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 eu não tenho problema com isso, mas vocês deviam ter avisado. E ficou nesse papo. Imagina se ele tivesse problema. Aí eu falei, bom, pra gente é uma coisa normal, não acho que a gente teria que avisar isso. Aí, não, mas porque não foi justo, não foi justo. Eu falei, então tá bom.
Aí eu falei, você quer que a gente vá embora? Ele, não, vocês podem ficar. Se vocês trabalham, pra mim tudo bem. Eu falei, tá. A gente já ficou super chateada com a situação. A gente chegou a ficar com medo de andar na rua, porque, bom, a gente conversou com algumas pessoas e falou, a Croácia realmente não é um lugar muito aceitável pra esse tipo de situação. Mas no final, cara, a gente não percebeu absolutamente nada da cidade em si, foi super tranquilo, nenhum olhar estranho. A gente também acabou evitando alguns abraços ou andar de mão dada, mas super tranquilo. Enfim, primeiro dia já tomamos esse tapão. E aí a gente seguiu os outros dias trabalhando pra caramba. E aqui na Europa, eu acho que quase em geral, eles têm uma cultura muito diferente da nossa. Então, além do cara já ter o preconceito dele, ele pegou uma situação pra nos demitir. Que foi, quando você acha alguma coisa em algum lugar, tipo assim, você achou uma carteira no hostel. Tá lá, sozinha. Todo mundo já saiu do prédio. O que você faz? Pega a carteira e dá na recepção. E lá eu fui, tipo, eu tava limpando o quarto. Nesse dia eu tinha ido sozinha, a Fernanda tava de folga. E aí eu achei uma corrente que tava pendurada no banheiro, dentro do box do banheiro. E todo mundo já tinha saído do andar. Tinham só duas meninas e a corrente não era delas. Daí eu peguei a corrente, tava terminando de limpar o quarto e quando eu fosse até a recepção eu deixaria a corrente lá. E, mano, era uma corrente estilo de cachorro, tipo, que eu não usaria nunca. E também a recepção era no outro prédio. Ela tava no prédio diferente, exato. que você tinha que andar um pouco até... Tinha que dar, tipo, era no... sair na rua e numa outra tal. rua. E aí eu peguei a corrente e enquanto eu tava limpando o quarto do mesmo andar lá, a mãe do dono do hostel, que era a mulher que ficava na recepção, chegou perguntando se eu tinha visto alguma corrente. Aí eu, sim. Daí eu peguei a corrente, tava no meu bolso e entreguei pra ela. Na verdade, ela falou com a moça que tava ajudando, que é croata e não fala inglês. Sim, ela tava falando em croata com a mina que tava comigo, com a senhora que estava comigo. Então, no começo eu não tinha nem entendido o que estava acontecendo. E aí, depois eu olhei pra ela que ela falou, você viu uma corrente? Eu falei, vi e tal, e aí dei a corrente. E aí ela me olhou estranho assim, o menino agradeceu, subiu pro outro andar que ele tava, porque ele tinha tomado banho no andar, tipo, entre aspas, errado, e subiu. Depois, na hora que ele foi embora, ele até me agradeceu de novo e tal, foi embora. Daí eu fiz o meu trabalho, trabalhei até mais do que o horário que era pra trabalhar, porque foi um dia que tinha muita coisa pra fazer, que era o dia que, pelo que eu entendi, era de trabalho mais pesado, que tinha passar pano no chão, tipo, mexer as camas, tirar os armários do lugar, tipo, era bem mais pesado. E aí a gente tava num grupo no WhatsApp, daí a Fernanda... nesse dia a gente ia assim... como eu tava em casa, eu me arrumei e eu ia encontrar ela lá no hostel pra gente ir pra praia, né? Pra gente fazer alguma coisa e tal. E aí, quando eu tava saindo de casa, eu olhei o WhatsApp, que a gente tava num grupo que tinha todos os workaways, e aí tava lá, você foi removida do grupo e Daniele foi removida do grupo. Aí eu... Oi? Quê? Aí eu fui e mandei mensagem pra ela e falei, o que aconteceu? A gente foi removida do grupo. Aí eu fiquei tipo... não, mano. Não acredito. Primeiro eu não tinha nem entendido. Como assim a gente foi removida? Depois que foi, sei lá, caiu a ficha que até a moça croata que tava comigo usou o tradutor pra falar comigo, que achava que tinha sido isso. E aí, quando eu terminei o trabalho, assim, ele falou... bom, agora você tem até quarta-feira pra ficar, porque você pegou a corrente de um hóspede. Daí eu tentei explicar, mas o problema dele não era isso. Era a nossa orientação sexual e não o que eu tinha de fato feito.
Porque uma que eu acho que essa cultura deles, eles deixam as coisas mesmo e tinha um tênis da Vans em frente a um dos hostels e ficou lá acho que 2, 3 dias, ninguém mexeu. E foi uma situação que, pô, não sei nem explicar, foi tipo muito de cultura mesmo. Eu pego as coisas e ia levar pra recepção e falar, olha, esqueceram lá. Mas também era mais o nosso problema de ser um casal do que Sim. ter pego ou não alguma coisa. Enfim, essa foi a nossa primeira experiência com o Workaway. Sim. Ele chegou a pagar os dias que a gente trabalhou. Foi um pouquinho. Eu acho que ele pagava 70 por mês pra cada uma. Ah, eu nem lembro. Eu sei que ele pagava um valor baixo assim por mês. Mas é um valor que ajudaria a gente, porque a gente teria a hospedagem. Fora que a casa que a gente ficou tava caindo aos pedaços. Tava caindo aos pedaços, tava tudo quebrado, não tinha sabão pra lavar a louça, não tinha esponja, a máquina de lavar roupa tava quebrada. Mano, a casa um lixo, não tinha papel higiênico. Era um lixo. Foi uma merda. E assim, o foda foi que a gente não ficou nem uma semana lá. E a gente gastou dinheiro pra ir pra lá, porque a gente pagou passagem pra sair da Áustria pra ir pra lá. E depois a gente teve que comprar passagem pra 2 dias depois. E Pra sair de gastamos lá. mais ainda, tipo. Um valor que não tava na previsão, porque a gente já Sim. tinha tido um problema pra chegar até lá, porque a gente perdeu um ônibus, na verdade o ônibus perdeu a gente, e foi um puta rolo, a gente acabou gastando uma puta grana pra chegar lá, grana assim que a gente nem tinha na hora, e pra depois de, A gente sei lá, teve muito 5 prejuízo. dias Nossa. ter que ir embora, porque aí, o tipo, cara foi um cuzão. O que ele pagou a gente não pagava nem metade de uma passagem que a gente gastou pra ir. Sim. Imagina o resto, sabe? Tipo. Mas perrengues que acontecem. Tipo... Passou e a gente aprendeu com isso. Algumas coisas. Agora no nosso perfil no Workaway a gente deixa bem específico que nós somos 2 meninas e que nós somos um casal lésbico. Porque a gente até conheceu nesse meio tempo 2 meninas que também viajam, que são as meninas do Mundo Sem Muro. E elas também usam colocam essa observação de que elas são um casal, porque elas também já passaram por algumas situações chatas. Mas é isso, experiências da vida. E, pô, infelizmente não deu certo, porque a cidade era linda demais. Era praia. Nossa, era lindo demais, delícia, assim. velho. Muito gostoso. Apesar do calor infernal, era muito bom estar ali. Foi uma experiência legal no que a gente pôde aproveitar. E daí a gente comprou uma passagem pra sair de lá, voltou pra casa da minha mãe pra se reorganizar, pra vir pra Inglaterra. E a gente comprou passagem pra Londres e ficou na casa da tia da Fernanda por 2 semanas. 2 semanas, e todos os dias a gente estava procurando um lugar para ficar na Inglaterra. Foi um pouco difícil porque como as leis na Inglaterra mudaram e são um pouco mais rígidas, a maioria pedia visto de trabalho ou passaporte europeu, então foi bem complicadinho para achar, mas assim, no 45 do segundo tempo, se não na prorrogação do segundo tempo, a gente achou um lugar numa cidadezinha razoavelmente próximo de Londres, né? De carro é 1h40, acho. E aqui a gente cuida de uma casa, da limpeza de uma casa, que o dono aluga 2 quartos para Airbnb. Aqui ele não paga, ele dá a hospedagem e toda a alimentação. A gente manda uma lista de compras e ele compra pra gente toda a comida que a gente precisa. E a casa é só pra gente. Tem dias que a gente já ficou semanas sem hóspede e a gente ficou aqui tranquilo, a casa é nossa. A gente faz tudo o que quer. E a cidadezinha tipo assim, não é tão grande, mas tem bastante coisa pra ver, fazer. Sempre tem um eventinho acontecendo. E o nosso host é um cara bem legal, assim, tipo... A gente quase não vê ele,
Até no último mês que ele foi viajar pra Espanha, a gente não tem contato nenhum com ele, a não ser por WhatsApp. Mas de vez em quando, uma vez por semana, ele vem. Enquanto ele tá aqui, ele aparece, dá um oi, faz o que tem que fazer e vai embora. É super rápido. Sim. Mas ele ajudou a gente em várias questões, assim. Ele não dá dinheiro, ele não paga. Mas ele já arrumou uns trabalhinhos pra gente com alguns conhecidos e até com a esposa dele, de jardinagem, né? Um outro que foi pra limpar uma casa que tava em reforma. E, nossa, nisso, assim, ele ajudou muito a gente porque a gente conseguiu fazer um dinheirinho. A gente saiu, a gente tava ferrada de grana por causa da Croácia. E a gente conseguiu fazer um dinheirinho e comprar o que a gente precisava aqui, porque afinal o inverno é daqui a alguns dias e outono pra mim é mais inverno do que o inverno que a gente tem em São Paulo. Sim. Muito intenso. Então a gente conseguiu comprar blusa pra isso. A gente tá equipada pra. Equipada não sei se é bem a palavra, porque eu tenho medo do inverno, mas a gente tá bem assim. E a gente conseguiu o que a gente precisava. O que mais? Também é legal a gente falar sobre as vantagens, né? Não só de toda a experiência que é essa troca de... Ai, nem sei. Troca de experiência mesmo, de um pro outro, assim, e o que a gente aprende com eles e tal. E sempre, geralmente o que eles oferecem é muito mais do que uma cama e um café da manhã, sabe? Tipo, às vezes, tudo bem, às vezes oferecem mais todas as refeições, mas, por exemplo, praticamente todos tinham bicicleta disponível. Sim. Na Áustria, o Dave pagava, tipo, Tudo que a gente ia fazer. Tudo que a gente ia fazer, ele que pagava, tipo, todos os passeios. Ele levou a gente pra conhecer Salzburg. Foi, tipo... Meu, tudo foi lá na faixa. A gente só gastava com que, sei lá, um dia a gente quis comer no Mac e a gente comprou. Ou comer Porque de resto... Até chocolate ele dava pra gente. Sim. Enfim, e também tem várias oportunidades no Workaway também. E no Worldpackers. Que dão, tipo... aula de idiomas, yoga, aula de surf. O que mais? Às vezes dão de certificado. Sim. A Anne, por exemplo, a menina dos Estados Unidos que a gente conheceu, ela tinha tido uma experiência pelo Worldpackers na Índia, num lugar que era tipo um lugar de yoga mesmo, e lá eles deram o certificado que ela precisava, que ela queria sobre yoga, meditação, essas coisas. Eu não entendo muito, mas ela ganhou um certificado do lugar, tipo assim, como se você tivesse pagado pra fazer um curso, e os caras deram um certificado só em troca de ajuda lá. Sim, às vezes eles têm também carona na chegada ou saída. Também... Esqueci o que eu ia falar. Bom, enfim. Tem as aulas de... No Workaway, depois que você ganha dois feedbacks, acho, você também consegue pedir um certificado pra eles. Isso é muito legal, uma coisa que... Nossa, isso nem eu sabia. É uma coisa nova. Eles mandaram um e-mail há pouco tempo falando. E outras coisas legais que em ambas plataformas existem... eles fazem uns blogs. Tem até podcast, tem vídeo pro YouTube, tem vários artigos. Inclusive a Fernanda escreve para o Worldpackers. E no Workaway eu descobri recentemente que tem blog também. Então sempre é legal dar uma olhadinha, ver o que as pessoas estão falando. E em ambas as plataformas existem os feedbacks. Então você nunca... Sei lá, tem uns hosts que são novos, então não vão ter feedback, mas você, sei lá, pra sua primeira experiência, você tá nervoso, tá com medo, você pode entrar num que tem feedbacks positivos e aí você aplica pra ele. E é sempre importante ler todos os feedbacks e também jogar o nome, se o hostel se aparece o nome do hostel na oportunidade, jogar no Google, ver qual os reviews dele no... Como é aquele site? Aqueles sites nos lá. Nos bookings da vida. Porque sempre tem, é sempre bom ver. E sobre leis? Não existem leis.
Essa que é real. Ainda não existe nada certo, No né? Woof, por exemplo, aqui no Reino Unido, eu li uma coisa no site que fala que, tipo, tudo bem, porque é uma coisa super aceita. Mas, como não existem leis específicas para esse tipo de trabalho, entre aspas, Esse tipo de experiência, né? a gente aconselha fazer o esquema do booking que a gente falou no episódio anterior. Porque, principalmente se você não fala inglês muito bem, até você explicar que não é um voluntariado, porque para voluntariado você tem que ter um visto. Não é um trabalho, porque para trabalho você tem que ter um visto. Esse é o work exchange, tipo, não tem lei, E também, não precisa de visto, mas você vai ficar refém do cara aceitar ou não a sua entrada, tipo, é difícil. mais uma diferença entre a Worldpackers e a Workaway é que na Worldpackers, quando você confirma uma viagem, eles te mandam um e-mail com todas as informações, tipo assim, datas, o endereço do host, tipo, se tiver telefone, manda o telefone. Então, muita gente, tipo, tem gente que leva e mostra na imigração, mas a maioria das pessoas que eu já conversei, que eu já vi, não aconselha a mostrar o papel, essa confirmação de viagem na imigração. E a Workaway não tem nada assim. É tipo, você não manda. recebe nenhuma confirmação. É o que o host fala, pode vir. Aí beleza, vai ficar entre você e o host. Exato. Mas eu acho que a galera aqui leva essa plataforma bem a sério, assim. Não... Levam bem a sério mesmo. Eu ainda não vi nenhum relato de gente que chegou lá e falou que não tava certo, sabe? Do Workaway. Do Worldpackers eu também nunca vi nada. Já de gente doida, mas de treta desse tipo, não. Então a gente aconselha que, sei lá, faça um booking, cancela a reserva, enfim. Super rápido, fácil. E outra plataforma que existe também não é de work exchange, mas é um jeito de você não pagar por hospedagem e ainda assim conhecer bastante gente, que é o Couchsurfing. Que é tipo, quando uma pessoa tem um sofá lá pra você, ou um quarto e tal, e quer trocar experiências mesmo. Trocar ideia, ou às vezes sair pra beber, ou sei lá. Cozinhar. Você pode cozinhar pra pessoa. Mano, é pra você trocar ideia mesmo e... Conhecer gente, se conectar com o universo. E aí você não paga... Na verdade, sim, você pode usar o site sem pagar nada, e aí você é um membro não verificado. Dá pra conseguir muita hospedagem, pelo que eu vi. A única vez que a gente tentou era pra Portugal e não deu certo. Mas muita gente consegue, muita gente viaja desse jeito. E tem um membro verificado, que aí acho que te dá um pouco mais de segurança, né? Tem gente que só aceita membros verificados. Tem feedback também, tem referência, tem amigos. É basicamente uma rede social, né? Tem eventos. Tem hangouts, tipo, pra você conversar com as pessoas próximas a você, que estão aqui. É bem legal. E eu não sei o valor, porque a gente nem pagou isso. A gente talvez tenha nossas primeiras experiências no próximo ano. Mas, por enquanto, assim, ainda a gente não tentou. Mas já li ótimos relatos e vale a pena conhecer, entender como funciona, que é bem bacana. Sim. Uma coisa que eu não lembro se a gente falou. A gente pagou $49 na conta da Worldpackers, cada uma. Porque cada uma de nós tem o perfil separado. Então, várias pessoas vêm me perguntar, como que faz? Porque quando vai em casal. E a gente faz uma coisa bem simples. Toda aplicação, uma de nós faz a aplicação e fala, a gente tá viajando juntas, não sei o que. A Daniele também tem o perfil, ela vai aplicar. Nas mesmas datas pelo dela. Sim, e é super tranquilo. A gente já aplicou algumas vezes, mesmo depois de acabar não indo. E foi tudo bem, a gente foi aceita. E aí depois é só aplicar pra mesma data e falando, eu sou namorada da Daniele, ou enfim. E o Workaway, a gente tem um perfil de casal. Que o Workaway tem essa oportunidade. Porque eu acho que o perfil single hoje tá €34. E o perfil de casal
ou amigo, tipo, perfil pra 2 pessoas, é de 44 euros agora. É isso, né? A gente pagou 42, mas acho que é 44. Mas e tem amigos que viajam, e agora no Workaway tem até um recurso que você, se você tem um perfil sozinho e, sei lá, você já tava viajando e aí o seu amigo vai te encontrar daqui um mês, sei lá, então vocês podem relacionar o perfil de vocês, e aí vocês, não sei se viram um perfil só, mas fica lá avisando que vocês estão viajando a 2. Juntos. É bem legal. Enquanto, eu tava fazendo umas pesquisas pra falar um pouco mais no podcast. E só nessas pesquisas eu descobri mais um monte de plataforma, pagas e não pagas, que tem uma que chama Ovo, com H, Guest to Guest, Help Stay em Work Nomads. E tem várias outras, assim, algumas eu nem entrei, algumas eu achei muito confusa e acabei nem olhando direito. Mas, tipo assim, se você procura por Work Exchange, você vai achar muita coisa. A gente só usa essas duas, que foram as duas que a gente mais se identificou, mas, meu, você acha coisa demais. E você entra e se filia o que você achar mais interessante pra você e pro seu estilo de viagem. Sim. A gente... E também dá pra filtrar bastante nessa... Bom, pelo menos na Worldpackers e na Workaway, quando você vai procurar, dá pra filtrar, tipo, as datas que você quer, se você quer hostel, se você quer casa de família, se você quer fazenda, o que você quer fazer, se você quer cuidar de jardim, se você quer pintar, se você é músico, se você é artista, sei lá, tem muita um coisa. monte de coisa. E a gente acaba fazendo uma graninha ou outra durante a viagem, com alguma, que nem eu falei da jardinagem, a gente acabou aprendendo por aqui. Aprendeu na Áustria, né? E a gente aplica aqui na Inglaterra, em alguns lugares. Muita gente tem dúvidas sobre como se manter durante a viagem. A gente veio com dinheiro. Como a gente é viajante de primeira viagem, a gente errou várias coisas que agora a gente já aprendeu que não erraremos mais. Não dá pra fazer. E assim, é uma coisa que é difícil também, porque você sai... A gente nunca tinha saído do Brasil. E aí, quando a gente chegou, a gente ficou muito deslumbrado, assim, com tudo, né? Uhum. E eu acho que a gente gastou um pouco além da conta com comida, que foi um pouco... Foi bem algumas passagens. Foi um pouco desnecessário. Então, também depois teve uns perrengues, e aí a gente... meio que ficou fudidaça de grana. Zero, e aí, tem bastante gente que tem dúvida com isso. Mas, assim, tem vários jeitos de fazer dinheiro durante a viagem. Mesmo em países que as leis são tão rigorosas como aqui na Inglaterra, como no Reino Unido. Porque a gente já conseguiu, né? Sim. E principalmente esses países que são mais fáceis, entre aspas... rola mais. Principalmente se você tiver cara de pau. Exato, cara de pau. E se você tiver inglês... Aí, meu, você consegue qualquer coisa, faz grana fácil. Eu acho que mesmo sem inglês você consegue. Sim. Porque Tanto é só que a ter gente já cara de conseguiu. pau. Sim, é só ter cara de pau. Mas... Enfim. Ótima conclusão. Bom, acho que é isso, né? E também esse negócio de... como vou me manter? Tem muito boca a boca, ou, por exemplo, a gente pediu pro nosso host ajudar a gente, perguntar se ele... A gente perguntou se ele sabia de alguma coisa, se alguém tava precisando, enfim. E ele ajudou. Também tem bastante food trucks, tipo, feira, assim. Se você tiver cara de pau, mano, chega e pergunta. E aí, tá precisando de trabalho aqui? Sim. Também é importante ver as altas temporadas dos lugares onde você vai. Porque, por exemplo, na Croácia, a alta temporada é o verão. E eu acho que eles pegam bastante gente pra bar e pra pub crawl. É assim que fala. E também tem, por exemplo, a Worldpackers, que tem o programa de experts. E profissões que dá pra você trabalhar remotamente também são show de bola. E, mano, hoje em dia dá pra você... Tem muita profissão que dá pra você atender de longe tranquilamente. Sim. Então, tipo, se você é uma dessas profissões, não tem por que você ficar num lugar só, meu querido. Sim. E o programa de expert, na verdade, é o quê?
O programa de experts tem... você se cadastra lá, né? E aí você ajuda outros viajantes com as suas experiências. É basicamente isso. Tipo, rolam uns chats. Então, cada chat respondido que você tem, você ganha conforme o rendimento deles ao mês, né? Então, depende do mês e tal. E também tem o blog, que se você escrever pra eles, você também ganha uma graninha a mais. É tudo em real, mas ajuda. Porra. Pra caralho. Sim, vale muito a pena. E leiam meus textos. Nossa, que metida. Enfim, é isso. Acho que não tem mais nada pra falar. Se vocês têm alguma dúvida, se vocês querem saber um pouco mais sobre alguma coisa, vai lá no Insta, @10pras8, vamos trocar uma ideia. E é isso. Valeu, galera. Até a próxima, até quarta-feira que vem. Porque agora a gente faz toda quarta. E aí, toda quarta a gente tem um podcast. Então, fique atento. Beijo! Tchau!